Graça e a paz, amado líder. Estou aqui hoje para nós compartilharmos junto aí uma palavra de Deus, para que você possa levar para a célula ou às vezes repassar, para alguém da célula que vai compartilhar essa palavra. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, amém? A palavra que será ministrada, na célula essa semana tem como nome a importância de ouvir a palavra de Deus. E nós vamos ler um texto que fala sobre a vida de Salomão, quando ele pediu algo muito poderoso para Deus. Hoje nós vamos focar falando na importância de simplesmente você ouvir a palavra de Deus, porque o fato de ouvir, aquilo entra na sua mente e já alimenta o seu espírito, Mas depois nós vamos falar também da importância nas próximas semanas de você confessar a palavra, e também vamos falar da importância de você praticar a palavra. Tudo isso nós vamos estar compartilhando durante esse mês de junho com você. Vamos ler lá então no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usastes para com teu servo Davi meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho, que se assentaste no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensível para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste essas coisas, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pedistes eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho, veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Esse texto fala da vida de Salomão, que nessa época era um jovem ainda, e Deus deu um sonho para ele, onde Deus fala com ele: olha, o que você quer? É uma pergunta muito valiosa, E Salomão poderia ter pedido tantas coisas, e ali ele pede o seguinte: olha, dê-me um coração compreensivo, dê um coração que vai compreender as coisas, É interessante que essa palavra compreensivo, na NVI está falando de discernimento. A palavra no hebraico quer dizer simplesmente ouvir. Então o que Salomão pediu? Me dê um coração que ouve, um coração que consegue ouvir a tua voz, que consegue realmente discernir a tua voz. E o que o Senhor respondeu para ele? O Senhor respondeu o seguinte: olha, eu vou te dar esse coração que você tanto quer, eu vou te dar um coração sábio e inteligente. Olha o que ele recebeu: ele pediu um ouvido para ouvir, um coração que consegue ouvir a Deus, e ele recebeu sabedoria. E é interessante que essa sabedoria se manifestou de dois modos ali. Primeiro, ele foi a Jerusalém sacrificar ao Senhor. Por que ele foi a Jerusalém? Ele tinha acabado de sacrificar 1000 bois numa região chamada Gibeão. Era onde estava montado o tabernáculo. Mas porque nesse tabernáculo de Gibeão não tinha a arca de Deus. A arca de Deus simboliza a presença de Deus. Ele foi a Jerusalém, onde o próprio pai construiu o famoso tabernáculo de Davi, onde ali estava a arca de Deus. Ele foi onde estava a presença de Deus. Quando você começa a ouvir a Deus, quando você começa agora a ter um coração sábio, porque Deus te deu um coração sábio, a primeira coisa que acontece na sua vida é você valorizar a presença de Deus. Você valoriza a presença de Deus em todas as coisas. E foi o que começou a acontecer com ele. E é interessante que, se você continuar lendo o texto a partir do versículo 16,
acontece algo muito sábio dele, quando duas prostitutas procuram ele para saber de quem que era aquele filho que elas estavam brigando por causa de uma criança. E ele falou o seguinte: olha, me dá uma espada aí que eu vou rachar esse menino no meio e vai metade do menino para um, metade para outra. E ali ele apela para o instinto materno. E aí o que acontece? A mãe verdadeira daquele filho fala o seguinte: olha, não, pode ficar com ela, pode ficar com ela. E aí naquele momento Salomão entendeu que a mãe era aquela que estava abrindo mão. Não, então você é a mãe e você vai estar agora com essa criança. Mas olha que coração sábio. Mas ao mesmo tempo a sabedoria, né, quando você começa a aprender a ouvir a Deus, traz também humildade, porque qual rei, ou qual prefeito, ou qual gerente, qual advogado, qual governador que recebe duas prostitutas no seu gabinete hoje? Então, o Salomão, ele começou agora por aprender a ouvir a Deus, ele começou a ter humildade também na presença de Deus. Mas eu quero te mostrar algumas coisas também a respeito desses aspectos que nós vamos falar.